Quantas vezes você já se sentiu desanimado depois de ouvir um não? Seja em um processo seletivo, em uma entrevista de estágio ou até mesmo em uma tentativa de amizade ou relacionamento, a rejeição é uma experiência comum, especialmente para jovens em fase de formação acadêmica e profissional. A sensação de não ser aceito, de ter seu esforço recusado ou de ser excluído pode pesar na autoestima e até gerar dúvidas sobre suas próprias capacidades. Mas e se, em vez de ver a rejeição como algo negativo, pudéssemos enxergá-la como uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal? Neste vídeo, vamos explorar como transformar esses nãos em oportunidades para fortalecer sua autoconfiança e desenvolver uma mentalidade resiliente. Baseados em lições valiosas do estoicismo, uma filosofia que há séculos ensina como lidar com o inesperado e o incontrolável, vamos entender como cada rejeição pode ser um passo importante em sua jornada de autodescoberta. A proposta é simples. Cada vez que você se deparar com uma rejeição, em vez de deixar que ela o derrube, use-a como impulso para crescer e evoluir. A partir de agora, você vai aprender maneiras práticas de aplicar o estoicismo e lidar com a rejeição de uma forma que não apenas te fortaleça, mas te prepare melhor para as próximas oportunidades. Vamos juntos transformar esses nãos em alicerces para o seu desenvolvimento e em passos para uma vida mais equilibrada e consciente. Antes de mergulharmos nas lições práticas, é importante entender o estoicismo e por que ele pode ser tão útil para lidar com a rejeição. Desenvolvida na Grécia Antiga e popularizada em Roma, essa filosofia valoriza o autocontrole, o foco na razão e a aceitação do que não podemos mudar. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, como aprovação ou sucesso, mas sim de como lidamos com o que nos acontece e de como escolhemos reagir aos desafios da vida. Entre os grandes nomes do estoicismo estão filósofos como Sêneca, Epicteto e o imperador romano Marco Aurélio. Esses pensadores acreditavam que temos controle apenas sobre nossas próprias atitudes e pensamentos. Tudo o mais está fora do nosso alcance. Isso significa que a nossa reação aos eventos, e não os eventos em si, é o que realmente define nossa paz de espírito e satisfação. No contexto da rejeição, o estoicismo nos ensina que um não precisa ser algo negativo, é apenas um acontecimento. A maneira como lidamos com ele é que pode transformar esse não em aprendizado e autodesenvolvimento. Essa filosofia nos ajuda a cultivar a resiliência emocional e a enxergar a rejeição sob uma nova perspectiva. Ao adotarmos essa visão, começamos a ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescer e fortalecer nossa capacidade de enfrentar as dificuldades. Para muitos jovens, a rejeição surge como uma das experiências mais desafiadoras e emocionalmente intensas. Durante essa fase da vida, as expectativas são altas e as metas parecem cruciais, o que torna a rejeição, seja ela acadêmica, profissional ou social, ainda mais dolorosa. Seja um não ao tentar ingressar em uma universidade, uma negativa em uma entrevista de estágio, ou mesmo um rompimento de amizade, cada experiência de rejeição pode abalar a autoconfiança e gerar dúvidas profundas sobre a própria capacidade e valor pessoal. No contexto acadêmico, a rejeição é frequente e pode ter efeitos profundos. Ser recusado em uma faculdade dos sonhos ou em um programa de intercâmbio, por exemplo, é uma experiência comum, mas raramente discutida de forma aberta. Muitos jovens sentem que essas rejeições são sinais de fracasso pessoal e acabam se comparando a outras pessoas que parecem estar mais à frente. Esse tipo de rejeição pode minar a autoestima e criar barreiras emocionais que dificultam o enfrentamento de novos desafios. No âmbito profissional, especialmente para aqueles que estão começando suas carreiras, a rejeição em processos seletivos ou feedbacks negativos de entrevistas também são desafios que podem desencorajar e até levar ao medo de tentar novamente. Ao validar esses sentimentos e reconhecer que eles são experiências comuns, começamos a ver a rejeição de forma menos dramática e mais construtiva.
O estoicismo nos ajuda a enxergar esses eventos como parte de uma jornada contínua de crescimento. Assim, a rejeição passa a ser não um indicador de fracasso, mas um rito de passagem, um aprendizado essencial para a resiliência e a confiança. O estoicismo oferece uma série de princípios práticos que podem ajudar a lidar com a rejeição, e 3 deles se destacam especialmente: foco no controle, memento mori e amor fati. Cada um desses conceitos proporciona uma nova forma de interpretar e enfrentar as situações de rejeição, ensinando a ver esses momentos como oportunidades de crescimento e não como barreiras. Primeiro, a ideia do foco no controle é uma das lições centrais do estoicismo. Esse conceito sugere que devemos concentrar nossos esforços e energia apenas no que realmente está ao nosso alcance, aquilo que podemos controlar, como nossas ações, pensamentos e reações. Os estoicos entendiam que é inútil gastar energia em coisas fora do nosso controle, como a decisão de um recrutador ou a escolha de um comitê de seleção. Esse princípio pode ser libertador para quem lida com a rejeição. Se você fez seu melhor, deu seu máximo na preparação e se apresentou com autenticidade, o resultado final não é algo sobre o qual você tem domínio. Essa perspectiva reduz a ansiedade e ajuda a transformar a rejeição em uma simples experiência de aprendizado. Em seguida, temos o conceito de memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Embora possa parecer sombrio, essa ideia nos ajuda a colocar as experiências em perspectiva. Quando refletimos sobre a brevidade da vida, vemos que muitos dos nossos medos e frustrações são temporários. Lembrar que o tempo é limitado nos encoraja a não nos prender a pequenas derrotas ou rejeições. Em vez disso, podemos aproveitar cada experiência, positiva ou negativa, como um passo a mais em nossa jornada. Esse conceito desafia a visão dramática que costumamos dar à rejeição e nos lembra que, no fim, o que importa é como escolhemos reagir ao que acontece. Por fim, o amor fati, que significa amar o destino, é um dos princípios mais transformadores do estoicismo. Ele nos ensina a aceitar e até mesmo a amar todas as experiências, boas ou ruins, que o destino nos reserva. Em vez de lutar contra a rejeição, o amor fati nos encoraja a aceitá-la com gratidão, entendendo que cada situação tem seu valor e propósito. Esse princípio sugere que devemos acolher a rejeição como parte essencial de nossa jornada, um elemento que nos prepara e nos fortalece para desafios futuros. A cada não que recebemos, somos convidados a ver essa experiência como uma chance de nos tornarmos mais resilientes e adaptáveis. Esses 3 conceitos juntos, foco no controle, memento mori e amor fati, oferecem uma estrutura poderosa para enfrentar a rejeição de maneira positiva. Eles nos lembram de que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em dominar nossa reação. Com essa base filosófica, podemos seguir em frente, enxergando a rejeição como uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Agora que entendemos os princípios estoicos, é hora de aplicá-los de forma prática para transformar a rejeição em um impulso para o autodesenvolvimento. Essas estratégias vão ajudar você a reagir à rejeição com mais serenidade e foco, usando cada experiência para se tornar uma pessoa mais resiliente. A primeira estratégia é a prática da reflexão e autoavaliação. Sempre que você se deparar com uma rejeição, reserve um tempo para refletir sobre a experiência. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Ou, existe algo que eu poderia ter feito diferente? Esse processo de reflexão permite que você veja a rejeição de forma mais objetiva, não como um ataque pessoal, mas como uma chance de crescimento. Escrever suas reflexões em um diário, por exemplo, pode ajudar a organizar os pensamentos e enxergar padrões. Talvez você perceba que precisa aprimorar alguma habilidade específica, ou que a área para a qual estava aplicando não se alinha com seus valores e interesses. Com a prática, esse tipo de autoavaliação se torna uma ferramenta valiosa para seu desenvolvimento. A segunda estratégia é estabelecer objetivos baseados em esforço e não em resultados.
Muitas vezes, ficamos obcecados com resultados específicos, como ser aprovado em uma vaga ou receber um reconhecimento imediato. Porém, ao focar apenas no resultado, esquecemos que ele não está sob nosso total controle. Uma alternativa mais estoica é definir metas que dependam de nosso esforço, como me preparar da melhor forma possível para a entrevista ou dar o meu melhor durante o processo seletivo. Esse tipo de objetivo nos dá um senso de realização e satisfação, independentemente do resultado final. Por exemplo, se você se esforçou ao máximo em uma prova ou entrevista, isso por si só já é uma vitória pessoal. Com o tempo, essa prática diminui a ansiedade em torno dos resultados e nos ajuda a manter a confiança, mesmo quando a resposta for negativa. Uma terceira estratégia importante é cultivar a resiliência, ou seja, fortalecer sua capacidade de lidar com as adversidades. Cada rejeição que você enfrenta é uma oportunidade para desenvolver uma pele mais resistente e uma mentalidade mais focada. Praticar o desapego em relação à aprovação dos outros é essencial para a resiliência. Lembre-se de que seu valor não é determinado pelo número de aprovações ou rejeições que recebe. Esse é um ponto central do estoicismo. A sua essência e o seu valor são internos e independem das circunstâncias externas. Para cultivar essa resiliência, experimente sair da sua zona de conforto com frequência. Quanto mais você enfrenta desafios e se expõe a situações onde o resultado é incerto, mais você constrói uma mentalidade forte que não depende da aprovação externa. Além disso, é útil praticar a visualização negativa, uma técnica estoica que envolve imaginar situações difíceis antes que elas aconteçam. Essa prática não é sobre pessimismo, mas sobre estar preparado mentalmente para as adversidades. Ao imaginar-se enfrentando uma rejeição, você se prepara emocionalmente para lidar com ela de maneira mais tranquila, caso realmente aconteça. Visualizar a rejeição como uma possibilidade real ajuda a reduzir o impacto negativo e nos torna mais receptivos ao aprendizado que ela pode trazer. Essas estratégias, quando combinadas, formam um conjunto de práticas que podem ser aplicadas em qualquer situação. A rejeição, em vez de ser um obstáculo, passa a ser um instrumento de fortalecimento pessoal e uma etapa natural da sua trajetória. Lembre-se, cada não que você recebe não é uma parada, mas um impulso para continuar em frente, com mais experiência, autoconfiança e resiliência. Para entender como a rejeição pode se tornar uma força transformadora, é inspirador olhar para histórias de pessoas que passaram por inúmeras dificuldades antes de alcançar o sucesso. Essas trajetórias mostram que o caminho para a realização raramente é linear e que cada obstáculo pode ser uma oportunidade para redirecionar e fortalecer o propósito. Um dos exemplos mais famosos é o da escritora J.K. Rowling. Antes de se tornar uma das autoras mais vendidas do mundo com a série Harry Potter, Rowling enfrentou várias recusas editoriais. Os primeiros manuscritos foram rejeitados por uma série de editoras que alegaram que a história de um jovem bruxo não tinha potencial comercial. Apesar das várias rejeições, Rowling não desistiu e continuou acreditando em seu trabalho. Eventualmente, uma editora aceitou publicar o livro, e o resto é história. Hoje, Harry Potter é uma das séries de maior sucesso global, e Rowling se tornou um exemplo de como a persistência pode superar a rejeição. Outro exemplo icônico é o de Steve Jobs. Depois de cofundar a Apple e construir uma das empresas mais inovadoras do mundo, ele foi demitido da própria companhia em meio a conflitos internos. No entanto, em vez de se sentir derrotado, Jobs usou essa rejeição como um catalisador para sua reinvenção. Ele fundou a Next e a Pixar, experiências que acabaram sendo cruciais para seu retorno triunfante à Apple anos depois. Ao voltar, trouxe novas perspectivas e ajudou a transformar a Apple na gigante tecnológica que conhecemos hoje. A rejeição, nesse caso, foi essencial para que Jobs redescobrisse seu próprio potencial. Essas histórias não só inspiram, mas também mostram que a rejeição pode ser um degrau para o sucesso. Pessoas que enfrentaram nãos repetidos foram capazes de persistir, adaptar-se
e crescer, mantendo o foco no que podiam controlar: seu esforço, suas habilidades e sua determinação. Essas trajetórias servem como lembrete de que, ao adotar uma mentalidade resiliente, a rejeição pode nos direcionar a novas e até maiores conquistas. A rejeição pode parecer dolorosa, mas com a perspectiva certa, ela se torna um recurso valioso para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ao longo deste vídeo, vimos que o estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e a cultivar uma mentalidade forte e resiliente, mesmo diante das dificuldades. A partir do momento em que você decide usar cada não como um trampolim, sua visão de mundo começa a mudar. A rejeição deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade. Imagine cada experiência de rejeição como um tijolo que você usa para construir sua própria resiliência. Cada tijolo é um momento de aprendizado, uma chance de aprimorar suas habilidades e de redefinir seu propósito. Em vez de ver o não como um sinal de fracasso, comece a vê-lo como parte de sua história de crescimento. Lembre-se das lições estoicas. Concentre-se no que você pode controlar. Aceite a impermanência das dificuldades e, mais importante, ame cada passo do caminho, inclusive os desafios. Agora, quero te fazer um convite. Da próxima vez que você se deparar com uma rejeição, reserve um momento para refletir. Pergunte a si mesmo o que aprendeu e como pode usar essa experiência para se tornar ainda mais forte. Enxergue esse momento como uma oportunidade de praticar o que discutimos aqui. Cada pequena rejeição é uma chance de construir uma versão mais resistente e confiante de você mesmo. Portanto, continue tentando, evoluindo e usando cada não como uma peça para seu crescimento. No final das contas, é a forma como você lida com esses desafios que molda quem você realmente é. Espero que as ideias e as histórias que exploramos neste vídeo tenham ajudado você a enxergar a rejeição sob uma nova luz. Todos nós enfrentamos momentos em que ouvimos um não, mas o que define nosso crescimento é a maneira como escolhemos responder a essas experiências. Ao aplicar as lições estoicas, você pode transformar cada desafio em um degrau para o seu desenvolvimento. Agora, gostaria de saber a sua opinião e experiência. Já passou por uma situação em que a rejeição levou a um resultado inesperadamente positivo? Como você reagiu? Compartilhe sua história nos comentários e vamos trocar aprendizados. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão em busca de uma perspectiva mais positiva para enfrentar suas próprias rejeições. Agradeço por assistir e por fazer parte dessa jornada de autodescoberta e crescimento. Continue explorando, aprendendo e, acima de tudo, aproveitando cada oportunidade para se fortalecer. E lembre-se, a verdadeira força vem de dentro, e cada não é apenas uma chance de se preparar para um sim ainda maior.